herdeiro que apodreceu e o fim do sonho Tudor. Richmond tinha torneiras, tinha acrobatas a 12 metros, tinha pombas brancas sendo soltas dentro do palácio, tinha o rei reescrevendo a memória do reino dentro dos próprios livros dos inimigos. E enquanto tudo isso acontecia, dois adolescentes foram mandados para um castelo de pedra úmido no interior do país de Gales, no inverno mais pesado que já viram na vida. E o Henrique VII, que tinha calculado absolutamente tudo, não calculou o que veio depois. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o arquivo do que acontece quando 12 anos de planejamento encontram uma coisa que nenhum tratado consegue parar: o inverno, a doença e a morte do herdeiro que salvaria a dinastia Tudor de chegar ao fim. Para a gente entender de verdade o peso de tudo o que aconteceu depois da morte do Arthur, é preciso lembrar que a dinastia Tudor ainda era uma estrutura fresquinha, super frágil, que estava suando a camisa para provar sua legitimidade para o resto da Europa. Então o Henrique balanceava isso com uma logística impecável e um equilíbrio absurdo, quase teatral, entre vender uma ilusão de pura riqueza e um cálculo político frio e implacável nos bastidores. E depois do casamento e de uma semana inteira de festas absurdas, a corte toda precisou ser alocada. De manhã, o palácio de Westminster inteiro foi desmontado com uma eficiência que parecia militar. Tapeçarias gigantescas, enroladas, baús lotados de louça de prata e mobília pesada de carvalho desmontada. Logo depois do almoço, essa montanha de coisas e pessoas embarcou em barcos para uma jornada rio acima de uns 13 quilômetros. A ideia não era só se mudar, era fazer todo mundo parar e olhar. A frota literalmente engarrafou o rio Tamisa. Eram 60 barcos entupidos de flâmulas, bandeiras coloridas e tapeçarias riquíssimas. E bem no meio desse espetáculo todo, deslizando pela água, estava a marca do rei, com a proa tendo um focinho de dragão vermelho gigantesco, escancarando a herança galesa dos Tudor. E não parava no visual, a trilha sonora era um absurdo, trombetas, flautas, tamborins. O som ecoava pela água e criava uma experiência sensorial que era absolutamente impossível de ignorar para quem estivesse ali nas margens. Depois de horas rio acima, essa frota gigantesca desembarcou na vila de Mortlake. Todo mundo teve que pular para os cavalos. A chegada deles na propriedade de Richmond foi puro teatro. Muito tarde, no silêncio da noite, aquele som, ritmo de centenas de cavalos na terra, o frio cortante do novembro inglês, e a única coisa que iluminava o caminho era o fogo das tochas gigantes dos guardas reais. Era uma mistura pesada de poder, de intimidação e, claro, de um baita espetáculo. E aí que começa a semana que eu já comentei, a semana de festa. Detalhe que Richmond não era só uma casinha de campo para relaxar. Era a prova física em tijolo e vidro que a dinastia Tudor veio para ficar. Por fora, o visual já era diferentão, tijolos vermelhos e aquelas cúpulas em formato de cebola, com janelas envidraçadas imensas para puxar toda a luz possível. Por dentro, o Henrique VII fez uma raspa pela Europa e trouxe o que tinha de mais luxuoso. Tinha tapeçaria com fio de ouro e, pasmem, água corrente com torneira. Isso no século XV era basicamente tecnologia alienígena. A galera devia achar que isso era feitiçaria. Eles estavam andando dentro de um delírio. Tinha aqueles jardins perfeitinhos, sabe? Arbustos poldados no formato de animais míticos e árvores lotadas de frutas exóticas. E isso não era só porque ficava bonito. Na cabeça do Renascimento, mostrar que você conseguia dominar a natureza desse jeito, forçando as plantas a terem o formato que você queria, era uma metáfora visual perfeita. Era o Henrique dizendo: eu tenho controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre o Estado. E para os convidados, naquela semana, o entretenimento não parou um segundo. Tinham complexos esportivos inteiros para jogar xadrez, quadras modernas de tênis e pistas de boliche imaculadas. Mas o que parou tudo mesmo foi um acrobata espanhol. O cara subiu numa corda bamba 12 metros do chão. E não era só para andar lá em cima, ele fazia malabarismo com correntes de ferro pesadas e encenava uma luta de espada e escudo contra um inimigo invisível. 12 metros de altura.
Fazendo isso, faz os esportes radicais de hoje parecerem brincadeira de criança. E para fechar essas noites insanas, a galera bebia vinho caro temperado com especiarias e soltava dezenas de pombas brancas vivas dentro do palácio. É o puro suco da ostentação. Enfim, como eu comentei, os locais acabaram indo embora, certo? E os diplomatas? A comitiva espanhola gigante que tinha vindo para o casamento da Catarina de Aragão pegou seus pertences diplomáticos e foi-se embora. E a jovem Catarina ficou na bete. De repente, a corte nativa dela sumiu e ela sobrou ali, isolada, num clima inglês super cinzento e frio, que não tinha nada a ver com o sol da Espanha. Tudo em volta era uma língua que ela não dominava e costumes que ela não entendia. Com a saída da comitiva espanhola, a Catarina então ficou sozinha, de uma forma que nenhuma preparação tinha antecipado. As damas inglesas ao redor dela eram pessoas que ela não conhecia, que falavam uma língua que ela estava aprendendo. O nível de isolamento daquela segunda-feira de novembro deve ter sido pesado, de uma forma que os registros oficiais não capturam. Eles não registram solidão. E é justamente agora que a gente vê uma cena raríssima, o Henrique VII, o famoso rei de gelo, vendo a tristeza da nora de 16 anos e simplesmente quebrou o protocolo. Ele pegou a Catarina e fez um tour super pessoal e íntimo com ela pela biblioteca particular em Richmond. Ficou mostrando manuscritos antigos, cheios de cores e desenhos, tentando animar a garota. E o ponto alto foi quando ele trouxe uma bandeja cheia de anéis preciosos feitos sob medida e falou para ela escolher o que mais gostasse. Foi um cuidado genuíno, uma humanidade que a gente não espera de um monarca tão rígido como ele. Mas olha só, até quando ele tentava ser um cara legal, a engrenagem política estava lá girando em silêncio. Acontece que naquela mesma biblioteca super aconchegante, ele guardava vários livros que tinham sido, digamos, tomados da casa de York, a galera que ele tinha derrotado para virar rei. A Catarina provavelmente nem percebeu, mas o Henrique tinha mandado repintar todas as páginas desses manuscritos antigos com rosas vermelhas junto com as brancas do Tudor. Ele apagou o emblema dos inimigos e colocou o dele por cima. Uma guerra psicológica genial. Ele dominou a história do país sem precisar sacar a espada. No meio de toda essa política, o casamento dos jovens parecia ter até engrenado de um jeito bem legal. O príncipe Arthur chegou a escrever uma carta super sincera para os pais da Catarina na Espanha. Ele disse com todas as letras que nunca sentiu tanta alegria quanto ao contemplar o rosto doce da sua noiva. Fofo, é um documento romântico e super sincero da época. E então veio Ludlow, e essa tragédia começa por causa de um contraste geográfico e político brutal. De um lado a gente tem Richmond, tapetes grossos, água encanada, dezenas de lareiras e toda a segurança do mundo. Do outro nós temos o famoso castelo de Ludlow, que era basicamente um bloco de pedra gélido e úmido no meio das neblinas do interior de Gales. Isolamento total. Sem luxo, sem a corte em volta para proteger e sem os melhores médicos da Europa no estalar de dedos. E adivinha, foi exatamente para esse castelo duro e perigoso que o rei mandou o filho e também, a Catarina. O Fernando e a Isabel, os pais da noiva, ficaram sabendo e piraram. Eles sabiam que o clima galês era terrível para a saúde e usaram todo tipo de embaixador para tentar cancelar essa viagem. Mas o Henrique bateu o pé. A autoridade do trono lá no interior valia mais do que o conforto da família no palácio. Uma decisão fria que ia cobrar o preço mais alto possível. Mas a gente já chega lá. Antes da gente ir para Ludlow, por baixo daquela festa glamurosa, os bastidores estavam pegando fogo. A festa de casamento, na verdade, funcionou como uma fachada gigantesca e reluzente. Debaixo de todo aquele glamour, o rei e seus ministros estavam trabalhando no limite, gerenciando crises de estado numa tensão sem fim. Por que os bastidores estavam pegando fogo, então? A gente já falou que a dinastia era frágil, certo? Pois é. No meio da festa tinham negociadores escoceses, fingindo ser só convidados, mas que na verdade estavam procurando o menor sinal de fraqueza inglesa. Tinha aquela dor de cabeça colossal de gerenciar a chegada do dote espanhol. E o mais grave de tudo, a antiga facção de York estava lá, no mesmo pátio,
tramando uma rebelião armada. O Edmond de la Pole, o conde de Suffolk, tinha fugido para o continente europeu em agosto de 1501, 3 meses antes do casamento. Ele era sobrinho da Elizabeth de York, portanto, neto do Eduardo IV, sangue plantageneta genuíno, diferente do Warbeck, que tinha sido um impostor que o Henrique podia humilhar e exibir. O Edmond era uma ameaça creditível. Tinha o sangue certo, não precisava de treinamento para ser perigoso. E além disso, os escoceses estavam presentes e eles precisavam acreditar com os próprios olhos que a Inglaterra estava montada no dinheiro e numa paz inabalável, para só então deixarem o seu rei casar com a princesa Margaret, a filha do Henrique VII. A ostentação então servia como um escudo. O luxo era a prova visual de que os Tudors tinham vindo para dominar de vez. E detalhe, naquela mesma madrugada de festa, o Henrique VII estava nos aposentos de cima, debruçando na mesa, à luz de velas, anotando cada centavo das 100.000 coroas nos livros de conta que tinham entrado pelo pagamento da primeira parcela do dote, que já deveria ter vindo a segunda parcela, mas não veio. O rei que estava nos torneios de dia estava nos livros de conta à noite. A burocracia e a economia fria eram o habitat natural dele, a festa era a arma, os livros de conta eram a realidade. Enquanto apagava esses incêndios nos bastidores, o Henrique preparava um verdadeiro checkmate no palco diplomático global. Em janeiro de 1502, o Tratado de Paz Perpétua com a Escócia, o primeiro acordo duradouro entre os dois reinos em décadas, e o selo dessa paz foi o casamento, então, da princesa Margaret, de 11 anos, com o rei James IV da Escócia, de 28. Ontem inimigo, hoje cunhado. A gente vai comentar mais sobre isso no vídeo da semana que vem. E detalhe, né? Nem todo mundo estava feliz. Os conselheiros argumentavam que mandar a Margaret para a Escócia significava colocar sangue e tudo no trono escocês e que se a linhagem masculina inglesa acabasse, os escoceses poderiam reinventar e reivindicar o trono inglês. Era um argumento com lógica real, mas a resposta do rei foi de uma audácia tremenda. Ele não negou essa matemática dinástica, mas soltou uma previsão geopolítica. Se aconteceu, peixe grande sempre engole o pequeno. A Inglaterra, sendo maior, absorveria a Escócia. Só que aqui a gente tem uma das ironias mais fantásticas da história. Exatamente um século depois, em 1603, adivinha quem assume o trono inglês? O James VI da Escócia, bisneto da Margaret. A união que o Henrique previu aconteceu direitinho, as linhas realmente se cruzaram. Só que o mecanismo foi inverso, o rei da Escócia foi coroado na Inglaterra, e não o oposto. A visão de longo prazo estava certíssima na direção, mas a execução foi totalmente ao avesso. Então, com a Escócia no bolso e depois de 16 anos exaustivos, a obra-prima da política externa parecia pronta. A França estava quietinha, pagando pensão. Os Países Baixos normalizaram o comércio, a poderosa Espanha estava atada pelo casamento, a Escócia agora estava neutra, parte da família. Chegamos então a janeiro de 1502. O casal real estava confortável no Palácio de Greenwich. O Edmond de la Pole ainda andava solto, mas politicamente isolado no continente. Os maiores tratados de paz e comércio da Europa estavam assinados e guardados. Existiam todos os motivos do mundo para respirar fundo. Mas sabe aquela velha história de que a história adora pregar peças em quem acha que está no controle absoluto? Pois é. O príncipe Arthur e a nova noiva, Catarina de Aragão, tinham sido mandados lá para o castelo de Ludlow, perto da fronteira com o país de Gales. A ideia era criar a própria corte deles e solidificar a nova geração. O arquivo diplomático parecia impecável, a sensação era de segurança total. Só que os tratados não governam a natureza. A documentação estava selada, o sangue estava garantido. Mas lá em Ludlow, a quilômetros de distância das confortáveis lareiras do rei, uma estação brutal, muito mais fria e silenciosa estava lentamente se instalando. The winter is coming. Na noite de 4 de abril de 1502, um mensageiro atracou em Greenwich. A casa estava quieta, as notícias que ele trazia destruiriam 12 anos de paz. Os despachos viajavam sob o selo de Richard Poe, camareiro do príncipe de Gales. O Henrique tinha se retirado para dormir e os conselheiros mais próximos abriram as cartas. Quase 2 meses antes, no feriado de Chauverty, o príncipe Arthur tinha adoecido gravemente, mas o declínio dele, no final,
foi assustadoramente rápido e brutal. Ele morreu no castelo de Ludlow apenas 48 horas antes desse mensageiro chegar a Greenwich. A doença era o suor inglês, uma febre viral altamente letal que matava preferencialmente os jovens adultos entre 15 e 30 anos. Não tinha cura e nem tratamento. Os médicos de Ludlow fizeram o que podiam à época: sangrias, ervas ineficazes e muita oração. Detalhe que a Catarina também ficou doente, mas sobreviveu. Eles nunca tiveram tempo para se despedir. E aí entra o e se grande da história. O Arthur e a Catarina seriam bons reis. O que eu posso dizer é que ela seria muito mais feliz do que ela foi com Henrique VIII. E mais, será que a Inglaterra se manteria católica até hoje? Enfim, como se dá uma notícia dessa magnitude para um rei? Não era só bater na porta, tinha um protocolo rigoroso no século XVI para entregar notícias tão devastadoras. Primeiro, os conselheiros mais próximos abriam e liam as cartas. Quando perceberam a gravidade da situação, chamavam um confessor do monarca, um frade franciscano de hábito cinza do convento lá do lado. Naquela época, a regra era clara: notícia de morte precisava de um amortecedor espiritual. Aí o confessor bateu de leve na porta da câmara privada do Henrique na manhã seguinte, um pouquinho antes do horário normal de acordar. Entrou, mandou todos os criados saírem e ficou sozinho com o rei. Então virou para o Henrique e disse: o seu filho querido havia partido para Deus. O mais fascinante aqui é que os registros históricos preservam uma especificidade em comum, chamando a reação do Henrique de uma dor natural e dolorosa. Sabe aquele monarca de pedra impenetrável? Ali a máscara quebrou completamente, revelando apenas um pai em agonia profunda. O que nos leva à próxima etapa dos acontecimentos, o luto espelhado. A tragédia privada do rei e da rainha. O primeiro instinto do Henrique, quando o choque bateu, foi chamar a esposa, Elizabeth de York. Ela chegou e fez algo notável. Ela assumiu a postura forte e o consolou, lembrando o marido que eles ainda tinham um príncipe e duas princesas e que ainda eram jovens, poderiam ter outros filhos. Ela segurou a barra, depois foi para o seu quarto e chorou. Aí a cena se inverte por completo. O Henrique, já mais calmo, vai até o quarto dela e, com boa e fiel pressa, consola a esposa, repetindo exatamente as mesmas palavras que ela usou com ele horas antes. É um retrato incrivelmente comovente de duas pessoas dividindo tanto a dor que as palavras de um viram refúgio do outro. Essa frase específica que a Elizabeth disse: somos ambos jovens o suficiente. É de partir o coração, é uma tentativa desesperada de achar uma luz no fim do túnel. A rainha precisava agir para só depois a mãe poder chorar em paz. Agora, o que é realmente interessante sobre essa emoção é que ela não ficou restrita ao palácio. O luto logo precisou dar espaço para a política. Vamos acelerar o passo aqui, porque o luto contido se transforma num pânico absoluto num piscar de olhos. Agora, a dinastia Tudor estava nas mãos de um único menino de 10 anos, que seria o Henrique VIII. Diplomaticamente, a morte do Arthur fez os reis espanhóis entrarem em choque, porque a âncora da aliança deles sumiu. E a viúva, a jovem Catarina de Aragão, ainda naquele momento, estava doente da mesma praga que matou o marido, completamente isolada lá em Ludlow, sem a menor ideia de qual seria o seu futuro ou o status legal daqui para frente. E adicionando um peso asfixiante à nossa equação, olha o buraco financeiro: 100.000 coroas. Era a primeira parcela, a segunda parcela ainda não tinha sido paga para o Henrique VII. A perda era um risco existencial imenso e imediato, e era um problema para os dois, porque o Fernando não queria mais pagar, e o Henrique VII também exigia algo que tinha sido prometido. O ponto crucial dessa tempestade toda recai sobre uma criança, o jovem Duque de York, o futuro Henrique VIII. Em uma manhã banal, ele acorda e descobre que a pressão esmagadora do irmão mais velho agora é dele, totalmente dele. Ele se torna o único herdeiro masculino. O mundo em que ele foi dormir simplesmente não existia mais quando o sol nasceu. E o Henrique VII, que tinha passado 12 anos construindo um projeto que tinha durado 15 semanas, teve que fazer a transição mais dura da vida. Engoliu a dor de pai
e voltou a ser um monarca frio e calculista para avaliar os danos, salvar os cofres e lidar com a Espanha. O arquivo do que ele fez com tudo isso, com Catarina viúva em Ludlow, com o dote não pago, com o Henrique de 10 anos, que agora é o único filho homem que restava, é para o nosso próximo episódio. Então, o que acontece quando a linha de chegada se torna o ponto de partida mais perigoso da história dos Tudors? Toda a estabilidade que eles acharam ter alcançado revelou-se apenas um falso cume. A sobrevivência daquele legado ia exigir frieza total a partir de então. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveite e se inscreve no canal e ativa o sininho. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. E se você gostou muito, 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 se torne membro. Eu vou adorar ter você mais pertinho de mim e você também vai ajudar muito a eu continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês todos os dias. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.